Vamos continuar a aula, sobre a filosofia, o capítulo, principal, que é a experiência filosófica. E o tópico de agora é para que serve a filosofia. E o tópico que fala sobre esse assunto no programa é a utilidade filosófica. Então, e no livro de vocês está escrito para que serve a filosofia. Então, esse tópico fala sobre uma pergunta, que sempre se faz à filosofia, que é para que serve a filosofia. E isso está incluindo a questão da utilidade. Quais são as aplicações que tem na prática? Geralmente não se faz essa pergunta para outras disciplinas, porque você vê, por exemplo, na matemática, você utilizando os números quando você vai à compra, quando você faz algum cálculo na sua profissão, ou mesmo quando você vai para a faculdade, não se faz essa pergunta, por exemplo, à medicina ou à advocacia. Os advogados sabem que o que eles estão aprendendo a fazer uma coisa que lá nos tribunais ele vai poder colocar em prática. E o médico sabe que vai colocar em prática as atividades dele dentro dos hospitais ou onde ele estiver consultando. E dentro da filosofia se faz essa pergunta constantemente, porque a impressão é que fica é que não tem uma utilidade nenhuma a filosofia. A gente vai ver, que no livro, ele coloca isso, que a filosofia ele pode ajudar você a compreender o seu mundo, mas é uma maneira de compreender diferente das ciências. E ela é considerada perigosa, a filosofia, porque ela ajuda a quebrar o status quo. O status quo. Essa palavra em latim pode relembrar, um pouco que vocês usam na internet, Facebook, WhatsApp, que é o status. O status significa essa palavra, o estado atual das coisas. Status quo. Então, quando você posta um status, você está falando o que está acontecendo naquele momento. E isso tem a ver com o status quo. Por quê? Só que o status quo ele é uma coisa muito mais ampla. Por quê? O status quo fala do estado atual geral das coisas, de uma sociedade onde a filosofia ela é a principal meio de se mostrar, de se quebrar esse status quo da sociedade. Um grande exemplo disso é Marx. Marx viveu numa sociedade onde o trabalhador era quase escravizado, recebia muito pouco, não tinha direito nenhum. E ele mostrou para os trabalhadores que o resultado do seu trabalho também era para ser considerado seu, que é o produto que ele está fazendo, mas que através de uma alienação ele não percebe disso e fez com que vários trabalhadores se unissem em sindicatos para tentar acabar com essa escravidão que acontecia. Ela defende a liberdade e a verdade. Então, primeiro ponto, um exemplo lá voltando a esse exemplo do Marx, os trabalhadores não eram livres, porque eles eram controlados pelos donos das fábricas, dono do capital, e eles não sabiam a verdade, que eles eram também proprietários daquele produto que estava sendo produzido, já que era fruto do seu trabalho.
Então, Marx foi e mostrou, fez com que os trabalhadores se tornassem livres, porque ele mostrou a verdade para essas pessoas. Bom, essa parte da lógica ela não tem como uma utilidade da filosofia, não tem no livro de vocês, do jeito que eu vou falar. Fala sobre a lógica de uma maneira geral, mas não fala da aplicação dela no seu livro. A lógica é uma parte da filosofia e que é utilizada hoje em dia fortemente na construção de aplicativos, até na formulação dos computadores celulares. Então, tudo isso que você vê no seu celular e no computador é base em uma lógica da programação que é baseada na lógica matemática barra lógica filosófica, já que a lógica surgiu dentro da filosofia e ela é utilizada tanto na parte da computação quanto nas ciências. O próximo tópico é a reflexão filosófica. No programa está escrito a experiência da condição humana. Então, a gente vai ver que a nossa reflexão filosófica ela é algo que diferente, uma maneira de ver diferente. A palavra reflexão ela vem da física, onde você tem um espelho e você consegue se enxergar. E quando você faz uma análise da sua imagem, você está vendo como você está. Se você precisa pentear o cabelo, se você precisa fazer outra coisa. Dentro da reflexão filosófica é como se o pensamento ficasse se olhando no espelho, onde ele vai analisar a si mesmo, vai analisar várias questões da lógica, esse tópico que a gente viu agora há pouco, a questão da verdade. Então, dentro do seu pensamento, você analisa o próprio pensamento. Então, o pensamento se volta a si mesmo. Então, isso é reflexão filosófica, onde você analisa o seu pensamento, analisa a verdade, a lógica. Então, quando você faz isso, você está fazendo um trabalho pesado, apesar de que costuma-se dizer que quando se fala em filosofia, seria feita por pessoas que não têm o que fazer, que não fazem nada. Então, a reflexão filosófica é um trabalho pesado, onde o pensamento se volta a si mesmo. Essa reflexão filosófica tem três características bem importantes. Ela é radical, porque ela vai à raiz do problema. Ela é rigorosa, porque ela tenta encontrar os significados exatos das palavras. Porque se você falar de conceitos muito abrangentes, muito amplos, sem restringir dentro daquela sua pesquisa, você vai estar falando e as pessoas não vão poder entender. Então ela é rigorosa, não é qualquer significado dentro das palavras. E isso a gente vai fazer toda vez que a gente tratar de um assunto, de um conceito, a gente vai falar esse conceito rigoroso. E é de conjunto. Essa característica é importante quando a gente falou sobre ciência, de não comparar a ciência com a filosofia, já que a ciência ela restringe o assunto ou é só sobre o mundo físico ou sobre o mundo biológico. Já dentro da filosofia, ela é mais ampla. Ela pega o conhecimento das várias ciências e tenta resolver um problema. O grande exemplo, né, dessa reflexão filosófica é o Sócrates, o primeiro grande filósofo,
onde ele perguntava sobre tudo, sobre o que é o conhecimento, sobre o que é justiça. Então, tudo isso ele perguntava para as outras pessoas. E ele é famoso por essa frase, né? Só sei que nada sei. Quando ele reconhece a sua ignorância. Ao fazer isso, ele tem a grande sacada, né? Ele foi chamado de sábio, né? Então ele resolveu ir ao oráculo para saber se realmente ele era sábio. Ao chegar lá, o oráculo perguntou o que é que ele sabia. E ele respondeu essa frase, né, conhecida dele. Só sei que nada sei. Então o oráculo falou que ele realmente era sábio, porque ele reconhecia que não tinha o conhecimento, não era dono do conhecimento. Isso é uma característica importante dentro da filosofia, porque a filosofia está em constante movimento, em constante questionamento. Sócrates fazia a diferença da busca pelo conhecimento verdadeiro, que se dá através do conceito, e da opinião, que é dada geralmente por outras pessoas. Então, os sofistas, por exemplo, acreditavam que o conhecimento era dado através de argumentos, enquanto que o Sócrates achava que só era possível que se buscasse a verdade que estava dentro de si mesmo. Então, Sócrates, esse grande filósofo, tem, ao estar no mundo, perguntava sobre muitas coisas e ele vai falar que o nosso conhecimento, a filosofia, não é algo pronto, não é um saber pronto e acabado. É algo que pode ser questionado o tempo todo. E ele faz essa crítica àquilo que é dogmático. Quando a gente falou que a filosofia critica, tenta destruir o status quo, tem a ver com essa crítica aos dogmas que fazem parte daqueles donos do conhecimento. Então por isso ele critica algo que está pronto e acabado. A maior parte das vezes, a filosofia é considerada subversiva, porque ela não se contenta com a verdade dada pelo poderoso, pelos poderosos. Então, Sócrates foi considerado subversivo porque ele questionava o tempo todo. E essa característica continua dentro da filosofia, porque ele está o tempo todo questionando sobre as coisas, o dogmático, e é por isso também considerada subversiva, porque questiona a verdade dada pelos poderosos. O último tópico é dentro da programação é a experiência do mundo, os desafios, limites e possibilidades dessa experiência que a filosofia te dá do mundo. Então, quando você aprende a viver através da filosofia. Então, questões como ética ensina você a viver. Então, seria valioso estudar filosofia por dois motivos. O primeiro seria que essa compreensão do mundo em que a gente vive, onde você poderia alcançar uma visão de mundo muito maior e você poderia ver as implicações, os problemas que existem no seu mundo e tentar resolvê-los. Então, esse, para você estudar filosofia, o primeiro tópico é esse. E o segundo tópico é o conhecimento de si e dos outros.
Sócrates, quando foi ao oráculo, tinha uma frase escrita lá, né? Conhece-se a ti mesmo. Então, quando a filosofia ajuda você a conhecer a si mesmo, quando mostra como ser livre, como perceber que você está sendo controlado por esse status quo, que um exemplo importante desse status quo é o capitalismo, do qual o Marx foi muito crítico, e também a busca do conhecimento das outras pessoas, onde perceber que essas outras pessoas têm cada um delas a seu problema, onde você pode buscar também soluções. Então, ajuda na sua vida. Vários filósofos buscam ajudar você a não temer a morte, já que isso é algo físico e que a filosofia mostra para você a, a maneira como você viver, não pensando todo o tempo na questão da morte, mas viver o seu momento presente. A superar o tédio, um tema recorrente dentro da filosofia é a felicidade. Então, a filosofia vai ensinar você a ser feliz. Algumas teorias, alguns filósofos colocam isso como tema principal. Então, a felicidade, a vida, a liberdade são temas importantes dentro da filosofia que ajudam a você a viver melhor. Então é isso. A gente completa aqui esse capítulo, que é a experiência filosófica, que está aí no livro de vocês, vocês podem ler e depois responder as questões que serão colocadas para você.